Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Os alunos do curso de História, licenciatura em História do Centro Universitário de Brasília. Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina Introdução aos Estudos Históricos. Eu sou o professor Cláudio Amorim. Para quem, eu não sei se alguns de vocês já teve a oportunidade de ter uma disciplina comigo. Eu sou nascido e criado no Distrito Federal, sou graduado em História, eu fiz licenciatura em História no Centro Universitário de Brasília, aqui no CEUB, há um tempinho atrás. Mas como somos historiadores, vamos dar espaço e tempo ao contexto histórico, né? Eu formei no CEUB no início dos anos 2000, ou seja, há mais de 20 anos atrás, quando o curso era ofertado presencialmente no CEUB. Posteriormente, eu fiz pedagogia na Universidade de Brasília, sou especialista em Direitos Humanos, Educação e Diversidade pela Universidade Estadual do Goiás, especialista em docência universitária e mestre em Educação pela Universidade de Brasília. E vou iniciar agora o meu doutorado e também estou fazendo, assim como vocês, eu sou aluno de uma outra especialização pela Universidade Estadual da Bahia, que é um curso especializado em Educação Digital. Apareceu essa oportunidade, curso gratuito, e eu não pude, dispensar essa oportunidade a mim apresentada dentro do meu contexto acadêmico, né? Então, eu acho importante, ainda mais nesse momento da pandemia, eu acho muito importante. Apesar de trabalhar com educação à distância desde 2005, para vocês terem ideia, essa especialização eu gostei muito da formação dela, da formatação dela, porque ela traz elementos e contextualizações que são atuais, né, e ferramentas, vai ter uma abordagem de ferramentas muito interessante, então eu resolvi fazer mais uma especialização aí. Então, assim como vocês, eu sou aluno não gosto de usar a palavra aluno, eu gosto de usar a palavra estudante, porque aluno dá um sentido de passividade, né, aquele que está ali passível, apenas absorver, não diria nem absorver, porque ninguém absorve conhecimento, mas eu diria que dá um sentido de passividade no processo de ensino-aprendizagem, e eu acredito mais na terminologia estudantes, né? Porque é aquele que estuda, aquele que pratica, aquele que faz ação, não fica inerte dentro do processo de ensino-aprendizagem. Acho que é um pouquinho do meu lado pedagogo aí, que me faz pensar dessa forma também. Bom, pessoal, aqui, né, deixa eu dar alguns encaminhamentos da nossa disciplina. Ah, tá. Vamos falar um pouquinho da profissão, né, do professor aqui. Acho que eu já falei isso nas aulas de boa-vinda. Quem não assistiu, eu trago sempre aqui nesse primeiro encontro para a gente fazer uma contextualização, até para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu atuo com educação há mais de 20 anos. Eu iniciei lá no início dos anos 2000, no terceiro setor, né, que é aquelas organizações não governamentais, lá na época ainda do governo Fernando Henrique, que eu trabalhei numa ONG que era responsável pela alfabetização de jovens e adultos, né, que era coordenada pela primeira-dama, a Ruth Cardoso. Então, eu trabalhei aí, que era em parceria com a Unesco. Então, eu atuei durante muito tempo com a educação de jovens e adultos e nas políticas públicas voltadas para a educação desse público. Sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, concursado. Dentro da Secretaria de Educação, eu atuei na educação infantil, nos anos finais, no ensino médio e na educação de jovens e adultos. Isso no contexto de sala de aula. Para além disso, há uns 10 anos eu estou fora da sala de aula e atuando na gestão da Secretaria de Educação. Dentro da gestão, eu fui diretor de Educação de Jovens e Adultos, responsável pela elaboração de políticas públicas para a educação da EJA. Fui diretor de avaliação, logo que eu terminei meu mestrado, minha linha de pesquisa no mestrado é na área de avaliação de políticas públicas. Eu estudei a avaliação da educação superior, contexto histórico, essa questão da expansão, da iniciativa privada, questão da autoavaliação. E meu último cargo na Secretaria de Educação, até o ano passado, foi como subsecretário de Educação e também membro do Conselho de Educação do Distrito Federal. Então, eu tenho um pouquinho de trajetória nesse sentido. Na iniciativa privada, eu trabalhei 16 anos para um grupo educacional, com mais de 20 instituições, onde era responsável pela secretaria acadêmica.
Então, todo o processo legislativo, de organização de secretaria acadêmica, de escrituração, essa parte mais burocrática, eu fui responsável aí de 20 instituições, né, por mais de 10 anos, mas dentro de alguma dessas instituições eu trabalhei quase 20 anos da minha vida também. E sou colaborador do Banco Nacional de Itens, né, do MEC, do INEP, que é aqueles profissionais da área da educação que estão lá para poderem elaborar itens para os exames em larga escala, tanto da educação básica como da educação superior. Mas esse especificamente eu tenho atuado na educação básica, especificamente na área de ciências humanas. Então, disciplinas, elaboração de itens para os exames aí, eu tenho essa formação, que eles dão um curso de capacitação muito extenso, muito longo, e eu fiz esse curso. Então, e lá dentro do INEP, para vocês imaginarem como que é feita a elaboração de um item, a gente trabalha dentro de um cofre seguro, né? Então, tem toda essa rotina dentro da elaboração de itens para concurso público e principalmente para os exames em larga escala do Ministério da Educação. Então, essa é minha pequena trajetória aí. Acho que eu tenho um pouco ainda mais caminhar pela frente. Eu aparento ser novo, né? Mas nada melhor do que um belo ácido úrico. A gente, brincadeira. Não uso nada, não, mas eu tenho essa vaga experiência, vocês devem estar se perguntando, e principalmente historiador, que faz muito esse link, né, de tempo e espaço, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, né, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, então, dos 14 aos 15 eu trabalhei na iniciativa privada, mas, enfim, fui atendente de lanchonete, logo passei no vestibular, e foi aí quando eu comecei a trabalhar diretamente com educação. Então, eu comecei a trabalhar com educação diretamente com meus 18 anos. Né, desde sala de aula até aqui, hoje eu estou com, eu vou dar spoiler aqui para vocês, esse ano eu completei 40 anos, então já tem uma jornada aí um pouco considerável. Vamos lá, vamos ao que interessa, a nossa disciplina. Como é que está estruturado a nossa disciplina, né? Introdução aos estudos históricos. Essa é uma disciplina muito importante para nós historiadores, que é como nós vamos entender como é que a história se faz presente dentro do academicismo, que ela é considerada como ciência. Aqui dentro da organização do nosso ciclo, na unidade 1, que nós iremos abordar aqui hoje, nós iremos tratar sobre as fontes históricas, né? Qual é a importância das fontes históricas e quais são os tipos de fontes históricas que nós, historiadores, precisamos saber para que a gente possa, minimamente, entender como é que são feitas as pesquisas, as elaborações, as narrativas dentro da contextualização do espaço e tempo da história na perspectiva do historiador. E a gente vai perceber também, e a gente vai tratar um pouquinho mais aí na unidade 3, na unidade 4, mas já iniciando aí na unidade 2 o conceito de história. O que é história, né? Eu estava respondendo dos fóruns aí, teve um fórum que me chamou muita atenção, eu não vou lembrar o nome do estudante, porque são muitos alunos, mas que falou que ele resolveu estudar história porque teve uma frase da mãe, vocês podem ver lá no fórum de apresentação, da mãe dele, que ele sempre dizia que a história se repete. E aí eu pergunto, será que realmente a história sempre se repete? Né? Nós, como historiadores, e aí eu pergunto mais, se a história se repetisse, não seria fácil a gente saber qual seria o fim de determinadas situações? Mas eu entendi um pouquinho da lógica do que ela quis dizer com relação de que a história se repete, né? Algumas ações humanas acontecem, entretanto, a gente precisa, como historiador, ter o cuidado de que as coisas, às vezes, podem parecer da mesma forma, alguns temas podem vir à tona, mas o processo como ela é feito, né, como ela é delineado, como ela é alinhado, como essa concha de retalho é desenhada, ela envolve aí outras perspectivas, e aí a gente vai aprofundar isso, que perspectiva é essa dentro da Escola dos Anais, né? E a Escola dos Anais vem dentro dessa perspectiva de tentar trazer aí para a gente um olhar mais científico e eu diria até mais humanizado do que seria essa narrativa histórica. Obviamente que quando a gente começa a fazer a narrativa histórica, a gente vai falar do positivismo, a gente vai falar do escola novismo, a gente vai falar de outras escolas aí, mas
a gente precisa ter essa noção de que houve momentos da história em que a narrativa foi sendo feita e foi construída a partir de escolas, e aí quando eu falo escolas, eu não estou falando de sala de aula, eu estou falando de uma metodologia, eu estou falando de uma linha de raciocínio, de um método que traz como elementos fatos, acontecimentos, para tentar fazer essa coxa de retalho e aí a gente construir essa narrativa. E na unidade 4, a gente vem aqui com o materialismo histórico, né, essa concepção marxista da história. É uma temática um pouco, né, que hoje em dia a gente falar de marxismo, né, dessa concepção marxista dentro da percepção histórica tem sido um pouco delicada, mas é importante a gente aprofundar um pouquinho isso e entender o que é verdadeiramente o marxismo. Boa noite, Celioneide. Boa noite, Paola. Tudo bem? Boa noite. Desculpa o atraso. Imagina, eu já comecei aqui porque a gente tem horário e eu tenho uma aula logo em seguida, tá? Mas aí, de qualquer forma, tá ficando gravado aqui, esse comecinho que vocês perderam. Na verdade, eu estava fazendo só uma apresentação simples do conteúdo, de quem eu sou, mas a gente vai entrar no conteúdo agora. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês veem esse iniciozinho aí na gravação, tá? Que eu vou disponibilizar amanhã cedo. Bom, como é que está organizada a nossa disciplina? Dentro dessas unidades, acho que vocês, eu não sei se acredito que não seja a primeira disciplina de vocês dentro do curso de História, mas a organização da nossa disciplina segue esses critérios. A gente tem um fórum de apresentação, onde eu solicito que vocês digam onde residem, qual é a profissão de vocês, qual a importância, não é de avaliar, não, mas qual a importância de se estudar a história. Aqui eu tenho que mudar esse que eu aproveitei de outros slides, mas depois eu mudo antes de divulgar para vocês. E o fórum temático, eu trago aqui para vocês um questionamento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar lá para verificar o questionamento, sobre as fontes históricas como um dos fatores de determinação da narrativa histórica, né? E aí vocês irão aí analisar sobre essa perspectiva dentro da área de história como conhecimento digno de um processo científico. A sistematização, vocês irão responder uma situação-problema. Não sei se vocês já entraram lá para fazer a leitura do que é a sistematização. Eu dou uma situação-problema lá e vocês irão me responder 2 perguntas a partir do olhar de vocês como futuros professores de história. Então, a ideia é que a gente trabalhe essas situações-problemas aí para vocês. Eu busco muito trazer questões do cotidiano e situações reais a partir do conhecimento que nós estamos construindo aqui dentro da nossa disciplina, tá? Por que isso? Primeiro, porque eu não sei qual é a perspectiva de vocês, eu sei que eu estava lendo lá no fórum de apresentação, alguns de vocês optaram em fazer o curso de História por uma realização pessoal, já possuem graduação, já possuem especializações, é um sonho, né, de querer fazer História, que eu acho muito válido. Outros estão começando agora porque realmente querem trabalhar como futuros historiadores e historiadoras na perspectiva da pesquisa ou ainda na perspectiva da sala de aula. Então, eu trago sempre esses elementos no intuito de que vocês possam dialogar com o nosso conteúdo, o contexto atual da sociedade que nós estamos vivenciando, e também pensando numa pegada aí, preparando vocês para um futuro aí, se vocês optarem em trabalhar numa área de concurso público aí, voltado para a área de história, né? Os historiadores hoje têm uma perspectiva bacana, não sei se vocês sabem, mas somente no ano passado que a nossa profissão foi reconhecida como uma profissão mesmo com legislação, que até então não era reconhecida a profissão do historiador. Quando a gente não tem uma profissão reconhecida, qualquer pessoa pode atuar dentro da atuação profissional, que no caso do historiador, qualquer um poderia fazer uma narrativa histórica sem ter a formação de historiador. Da mesma forma que fizeram com jornalista, né? Acho que vocês lembram disso, que quebraram essa questão aí para exercer a função de jornalista, a obrigatoriedade de ter um diploma de jornalismo. Então, nós já garantimos isso aí. Para você atuar como historiador, obrigatoriamente hoje você precisa ter um diploma dentro dessa área. Nós teremos aí 2 encontros, esse encontro cada semana, né? São 4 semanas, encontro 1, a próxima é uma webconferência, depois encontro 2 e depois uma web revisão. Cada uma com intencionalidade. Mas eu utilizo todos esses encontros para dar uma aula síncrona,
que é o que a gente vai discutir e aprofundar sobre o conteúdo e trazer elementos dos conteúdos para que a gente possa aprofundar mais aquilo que está disponibilizado lá para a sala de vocês, ok? Alguma dúvida por aqui, meninas? Tá tudo bem aí? Vocês estão? Me falem um pouquinho de vocês aí. Serioneide, você está podendo falar? Você está na rua? Bom, acho que não, né? Eu vou dar continuidade aqui. De qualquer forma, eu acho importante, aí eu deixo isso aqui registrado, que se possível, vocês participem das aulas, né? Mesmo que a gente deixe gravado aqui, porque se torna a construção de conhecimento muito mais rico. Então, quem não tem essa, como eu posso dizer, essa intenção, essa intencionalidade de assistir às aulas síncronas, eu falo que é um prejuízo porque a gente não consegue debater e eu não consigo sanar eventuais dúvidas que vocês possam ter a partir da minha fala, né? A partir daquilo que vocês estão lendo do conteúdo e a partir daquilo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos ao que interessa, introdução aos estudos históricos. A gente vai falar aqui sobre fontes históricas, né? Afinal, o que são essas fontes históricas, né? As fontes históricas, elas são infinitas formas da gente poder trazer aí a narrativa, construir narrativas a partir das ações, a partir das memórias, a partir dos objetos que foram utilizados e construídos ao longo da história. Então, essas fontes históricas, que a gente vai ver quais são elas daqui a pouquinho, elas são as ferramentas de todo historiador, de toda historiadora. Nós utilizamos das fontes históricas para poder construir as narrativas, para que elas se considerem, e aí a gente vai falar também um pouco disso, de uma disciplina que é cunhada com base numa metodologia rigorosa e com base no método específico de acordo com que ela for sendo construída para fazer uma narrativa. Então, o que se era analisado são as ações humanas, as memórias e os objetos construídos pelos seres humanos. Entretanto, porém, todavia, nós vamos ver lá na unidade 3, quando nós estivermos falando da escola dos anais, um pouquinho de outras escolas, que haverá ao longo, a partir no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, várias escolas, vários pensadores que irão trazer métodos e metodologias para que crie-se narrativas das ações humanas. E hoje é muito comum, por exemplo, a gente ter como eu posso dizer, a história das coisas, né? A história de várias outras vertentes, não só da humanidade. Hoje eu tenho história da natureza, hoje eu tenho história geográfica, hoje eu tenho história climática. Então, a palavra história, ela vai utilizar e ela vai construir narrativas a partir desses artefatos, a partir dessas fontes que nós definimos como fontes históricas, né? Para que a gente tenha um rigor científico e a partir desse rigor é que a gente consegue defini-la lá no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, como a história como uma ciência, tá? E aí a gente vai trazer aqui os objetivos que a gente elenca para uma pesquisa. Ela vem dessa perspectiva justamente da seleção das fontes que serão utilizadas para que nós, historiadores e historiadoras, possamos fazer uma narrativa da história, de um momento qualquer que nós queiramos narrar sobre ela, um fato histórico, um acontecimento histórico, um momento da história. Então, para isso são escolhidos os procedimentos e os métodos a partir dessas fontes que serão escolhidas para que seja ali costurada a narrativa e que dê um caráter científico para que a narrativa histórica seja eficaz e eficiente e ela seja embasada em acontecimentos, né, e memórias que estejam ali realmente justificados. A gente vai ter aí as fontes históricas, que elas podem ser definidas como tudo que é produzido pelo homem e também pela natureza, né, e os seus vestígios, né, pela interferência dentro da sociedade. Então, por exemplo, se eu vou falar lá, nós que somos professores de história, quando nós pegamos o currículo da educação básica, por exemplo, né, vocês sabem que nosso campo de atuação é na educação básica, inicialmente, começando lá nos anos
finais. Quando eu falo os anos finais, é do sexto ano ao nono ano. Quando eu falar do ensino médio, da primeira série até a terceira série do ensino médio. Nós não atuamos, a nossa profissão de historiador, né, no caso, professores e professoras de história, nós não atuamos na educação infantil e nem nos anos iniciais, né? Que é lá que tem a formação de pedagogia para atuarem nisso. Mas, obviamente, os professores de pedagogia atuam essas características também da história, mas não tão aprofundadas como nós, historiadores e historiadoras, atuamos quando nós passamos, quando os estudantes, né, passam daquela fase do que eu falo de transição da tia para a professora, né? Que a gente passa por essa, que eles passam, e nós passamos também por essa caracterização de formação, né, acadêmica e escolar dentro do nosso ciclo de vida. Então, quando nós falamos dessa questão de saber quais são esses vestígios, né, isso é importante porque a gente não pode abordar somente aquilo que é produzido pelo homem, né. Os animais também têm a sua intencionalidade, a natureza também tem a sua intencionalidade e devem ser e podem ser utilizadas como fontes históricas. E aí eu falei lá, quando nós começamos a fazer a concepção do que é história dentro da nossa prática profissional, lá para crianças, os jovens, né, os pré-adolescentes lá do sexto ano, a primeira matéria que nós estudamos em história é aquele momento lá da pré-história, né? Aí a gente começa numa questão linear da história. Vocês devem lembrar isso, né, que durante a formação de vocês, o primeiro contato que vocês tiveram com a disciplina de história, o professor ou a professora de história de vocês devem ter passado por isso, que eles colocam uma linha no quadro. E ali, a primeira coisa, ele vai colocando um tracinho, falando, olha, daqui até aqui nós tivemos a pré-história, daqui até aqui nós tivemos a Idade Média, daqui até aqui nós tivemos a Idade Moderna, e aí tem as subdivisões entre tudo isso aí, né? A gente vai ter o AC antes de Cristo e depois de Cristo, que é um divisor de água, mudança de calendário, né? E daí por diante. E aí, quando nós falamos também que a natureza é importante como fonte histórica, é para a gente poder entender como é que aconteceu a evolução da humanidade. No quesito que eu posso dizer, por exemplo, as pinturas rupestres, né? Se nós pegamos as pinturas rupestres, obviamente foi feita pelo ser humano, né, pelo homem, nós sabemos que tivemos um período ali pré-histórico e que ali há um sinal, um registro de acontecimentos históricos. Ao passo que nós sabemos que, paralelamente, a vivência, né, a experiência de vida do ser humano nesse período paleolítico, neolítico e daí por diante, lá na pré-história, nós tivemos a interferência de outros animais, que hoje nós sabemos, quando nós estudamos a biologia, que são animais, né, os pré-históricos, que são os dinossauros e alguns que já entraram em muitos, né, já entraram em extinção e alguns que evoluíram em outros animais que nós temos hoje. Então, para a gente entender que a natureza também se faz presente como fonte histórica, dentro da perspectiva da narrativa e dessa construção do que é um tempo e espaço no contexto da narrativa histórica. E aí, quando nós falamos de fontes históricas, nós temos aí algumas tipologias. Primeira delas, nós temos aí as fontes históricas materiais, né? O que são as fontes históricas materiais? A própria nomenclatura já diz o que é. O que é matéria? É aquilo que é palpável, né? Aquilo que a gente pega, aquilo que é tangenciável, né? Que tangencia, a gente pega, né? A gente consegue sentir. Então, como exemplo de matérias, né? De fontes materiais e de matérias que podem ser consideradas como fontes históricas, eu trouxe aqui alguns para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui no período da pedra lascada, né? Vocês devem saber pedra lascada e pedra polida. A pedra lascada, vocês devem ter estudado isso, ou se não, vão estudar ainda lá na disciplina de História Antiga. Foi justamente esse momento em que o ser humano deixa de polir, deixa de lascar a pedra, né? Para construir artefatos e começa a polir ela. Por isso que nós temos um período na história que nós chamamos período da pedra lascada e período da pedra polida, por conta dos artefatos que foram achados dentro dessa época, né, que os arqueólogos acharam dessa época. Então,
é uma evolução da humanidade. Hoje parece ser muito bobo a gente tratar disso, né, de pedra lascada, pedra polida, com o advento da internet, que nós vivemos esse avanço, né? Mas é importante a gente saber que a cada tempo e a cada espaço, a nomenclatura que é dada para os períodos históricos vem sempre a partir de uma ação humana, de um período que marcou a humanidade. Então, a gente tem aí a pedra lascada e a pedra polida, que foi justamente esse momento em que o ser humano evoluiu de uma forma, né, mais robusta, onde ele deixava de lascar as pedras, por exemplo, para fazer seus artefatos e começaram a polir, criando seus vasos, por exemplo, para guardar seus utensílios. E aí a gente percebe uma grande evolução intelectual da humanidade, né? Opa, agora eu construo utensílios para poder armazenar os meus alimentos, né? Já uma necessidade não se fazer aí pela necessidade humana de subsistência. Logo em seguida a gente tem eu trouxe um livro antigo, né? Então a gente tem a escrita, que também é uma fonte histórica caracterizada como material. E daí por diante, assim como os artefatos arqueológicos, assim como, por exemplo, o surgimento das moedas, né, do dinheiro que nós temos aí ao longo da história, e a importância disso para a humanidade, a questão da comunicação com as correspondências, a questão das construções, né, realizadas pelos seres humanos e as suas intencionalidades em determinada sociedade, em determinada cultura. Nós temos aí a construção dos mapas, né, localização das regiões, né, onde um determinado grupo estava inserido. Então, isso é uma evolução também grande e é uma fonte histórica material muito importante. E a gente adentra aí na questão artística, que a gente vai falar da importância disso, e que durante muito tempo a narrativa histórica não levou em consideração elementos como, por exemplo, a história cultural da humanidade, assim como não levou durante muito tempo a história das mulheres, assim como durante muito tempo a narrativa histórica foi feita não levando em consideração, vamos dar um exemplo, a história da criança, a história da música e daí por diante. A gente tem esses elementos aí. E hoje, não muito distante, né, a gente tem aí a máquina de escrever, que evoluiu para o computador. A gente tem os filmes, que são também fontes históricas, e a gente vai ter aí também na tecnologia, nos dias de hoje, os smartphones e a forma como nós armazenamos as nossas fontes históricas, que hoje em dia é utilizadas em forma virtual, né? Não sei se vocês são dessa época, mas eu sou da época em que nós utilizávamos, quando surgiu o computador, antes mesmo do computador, quando a gente utilizava, por exemplo, a máquina de datilografar, nós não tínhamos, obviamente, a máquina de Xerox, né? Para a gente reproduzir em larga escala, nós usávamos carbono, né? Ou então aquele mimeógrafo, né? Que vocês devem conhecer, ou já ouviram falar. Se não conheceram, dá um Google aí para vocês lembrarem. O famoso cachaçinha, que é aquele que a professora chegava na sala de aula, né? Com o trabalho, a prova ali, cheirando o álcool, com a fonte roxinha, né? A fonte roxa, porque ela colocava ali, colocava um álcool e ali ia reproduzindo o material para nós estudantes. Não sei se vocês são dessa época, mas se não são, eu acho que é bom vocês darem uma pesquisada aí, que hoje vocês têm mais acesso à informação, vão ver logo o que é esse mimeógrafo. Então a gente chamava de cachaçinha, porque o material que saía produzido ali pela professora, no ato, né, tinha um cheiro de álcool, e a gente até brinca que muitas pessoas se tornaram alcoólatras graças à escola, porque a escola fomentava esse cheiro de álcool, e a gente até brinca que hoje ainda a gente sente a saudade, como é que é? Olfática, enfim, o cheiro, né, desse material com cheirinho de álcool. E aí, isso é o geralzão que nós temos aí dos materiais, das fontes materiais, né? Tá aqui todo o contexto. E há dentro dessas fontes materiais subdivisões. Que subdivisões são essas? Nós temos aí as fontes históricas escritas, né? Como eu falei, trouxe como elemento aí. O que são essas fontes históricas escritas? Tudo que é escrito, né? Tudo que tem registro. As pinturas rupestres são fontes históricas, são as primeiras fontes históricas escritas.
Nós temos aí livros muito antigos que eram escritos em papiros, né? E inicialmente esses papiros foram evoluindo, mas a primeira forma de um papiro era feito ali no couro mesmo do próprio animal morto, e não tinha um tratamento e não durava muito tempo. A gente tem, por exemplo, as correspondências, os jornais, as cartas, né? Todos os documentos, aquilo tudo que era escrito, a gente é considerada como uma fonte histórica escrita e utilizada como fonte para a construção da narrativa histórica. Temos ainda também as fontes históricas não escritas. Quais são elas? Nós temos as fontes arqueológicas, como, por exemplo, os sítios arqueológicos que nós encontramos aí, para a gente poder, como eu disse lá anteriormente, para a gente saber que existia uma pré-história, que existia dentro da evolução da humanidade, animais que existiram somente naquela época e que hoje não existem mais, são justamente por conta desses artefatos, né, arqueológicos aí. Outros exemplos aí de fontes não escritas é o quadro, né? Quadro, fotografia, os objetos construídos em determinadas épocas, como as catatumbas lá do Egito, que eram muito conhecidas, também nós temos em Atenas, Esparta, vamos ter aqui na América do Sul, nos astecas, né, dos maias. Então, todas essas, aquilo que não está escrito, que a gente utiliza com o olhar, né, como uma fotografia, como uma pintura, ela também são fontes históricas, e essas fontes históricas são ditas como fontes não escritas. Temos aí as fontes iconográficas, que se caracterizam com aquilo que é desenhado, com aquilo que é mostrado a partir de uma perspectiva da realidade ali apresentada. Então, um quadro, ele representa um objeto daquela época. Se eu estou falando de uma catatumba, ela representa um objeto que tinha uma intencionalidade para aquela época e para aquela sociedade, né? Se eu estou falando aí, por exemplo, da fotografia, da mesma forma, né? Esses desenhos que é muito conhecidos, principalmente lá aqui no Brasil, no Nordeste, que é utilizado com caneta nanquim, né? Ou antigamente era feita com giz de carvão, também são considerados aquilo que é desenhado, aquilo que tem forma e que a gente consegue identificar essas formas, são consideradas fontes históricas iconográficas. Temos ainda, como tipo de história, as histórias orais, né? Aquela história que é passada de geração para geração. Entretanto, para nós historiadores, durante muito tempo, as fontes históricas orais, ela foi embasada por um grande preconceito, e por motivos óbvios, né? Porque quando nós pegamos narrativas orais para tentar construir e considerá-las como fontes históricas, nós sabemos que o problema da oralidade é que aquilo que é contado, às vezes, e na maioria das vezes, ela não está condizente com o que de fato aconteceu em determinado período. É aquela velha história, né? Vocês já devem ter brincado aí de microfone sem fio, né? Aquele que um fica enfileirado, fica um monte de gente enfileirado, e um começa falando uma coisa no ouvido do outro, vai falando no ouvido do outro, vai falando no ouvido do outro, vai falando no ouvido do outro, quando chega lá na ponta, não tem nada a ver com o que esse aqui de cá disse inicialmente. Então, o grande perigo das fontes históricas orais, durante muito tempo, foi justamente isso, que se perdia elementos fundamentais para se poder traçarem questões que fossem inerentes e importantes na construção da narrativa histórica. É aquele velho ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, de contos e contos e pontos e pontos, de tantas reticências, aquilo que realmente aconteceu em uma determinada época, hoje, né, se for levar em consideração, e aí vou dar um exemplo, se eu estou conversando, fazendo uma pesquisa de campo, lá com a civilização quilombola lá do Maranhão, né? E aí eu converso com a matriarca de lá, tentando fazer uma narrativa, a pessoa mais idosa daquela tribo, daquela população, né? Daquela sociedade ali ribeirinha, para tentar entender como é que eles foram parar ali, né? Obviamente que se ela tiver ingressado junto, mas provavelmente, mesmo com o tempo, ela vai esquecendo de elementos e de fatores importantíssimos que sirvam para a construção dessa narrativa. Entretanto, porém, todavia, isso tem caído por terra
com o advento da tecnologia. Então, hoje, quando eu tenho uma narrativa histórica, eu tenho um mecanismo, né, as ferramentas tecnológicas que me permitem a gravação de determinadas narrativas. Um exemplo, tá? Vamos pegar coisas mais atuais. E exemplos claríssimos que nós estamos vivendo na atual conjuntura da sociedade brasileira. Onde nós vemos, por exemplo, os personagens da política dizendo que não disse uma coisa, né, que a narrativa dele não foi aquela, e que aquilo que é divulgado é mentira. E aí nós temos ferramentas tecnológicas, né, que são, por exemplo, a internet, que são os gravadores, que são as câmeras de filmar a imagem, né, que elas vão trazer essa narrativa que contradiz e traz ali como a verdade que foi dita naquela época. Então, a gente tem isso ao longo da história, e a gente precisa ter esse cuidado aí. Hoje é mais fácil, é mais comum ser utilizado por conta da utilização dessas ferramentas, tá? Mas o perigo está aí, nessa narrativa que é passada de geração por geração, e a gente vai ter muito isso quando a gente pega estudos e artigos científicos que vão tratar, por exemplo, da organização das civilizações indígenas, né? Que essa narrativa vai passando de geração em geração, né? E quando a gente vai tentar cruzar essas informações, a gente perde muitos elementos. Então, isso a gente vai ter aí vários estudos que vão contrapor. Então, o que eu posso fazer como historiador? Eu posso utilizar de fontes históricas orais contrapondo ou reafirmando ou confirmando ou até mesmo negando determinadas narrativas a partir da análise de outras fontes pré-existentes, como, por exemplo, as não materiais, como, por exemplo, as fontes históricas equinográficas, né, e outros elementos, as escritas. Então, a gente vai cruzando essas informações para que a gente chegue num denominador comum. Então, nós, historiadores, precisamos utilizar da melhor forma possível essas fontes históricas, né? Não tão somente as fontes orais, porque ela não se sustenta, né? Você dizer só de fontes orais, principalmente se você não tem registro daquilo que foi dito. Obviamente que eu estou falando isso antes do advento dessas ferramentas tecnológicas que eu citei aqui, né? Como gravador e daí por diante. Eu estou falando de narrativas que são passadas de gerações para gerações. E contrapor com outros documentos pré-existentes para que a gente possa aferir se essas informações narradas são realmente verídicas ou aonde a gente consegue ver aí uma linha de distorção dessa narrativa histórica. A gente tem aqui as mais atuais, né, que vocês já devem conhecer, não sei se todos conhecem ou passaram por essas épocas aí. A televisão, como fonte histórica, é uma grande fonte histórica a partir da evolução das tecnologias, com o surgimento das tecnologias. Nós temos aí o surgimento do disco, né, em vinil. Eu não sei se vocês passaram por isso, muitos aqui talvez nem tenham conhecido o disco vinil. Fita cassete, logo em seguida apareceu o videocassete, né, as fitas VHS, que também servem como registros históricos. Muitos vocês historiadores, quando vocês forem para museus, vocês vão ter acesso muito a essas fitas, né, essas filmagens em VHS, que poucos conhecem nos dias de hoje, principalmente o pessoal da geração Y e da geração Z, aí, os famosos milênios. A gente vai ter aí os CDs, né, o CD Player, que ainda, por incrível que pareça, já estamos chegando numa geração que desconhece o que é isso. Meus filhos, por exemplo, não sabem o que é um CD, né? Eles sabem o que tem aqui em casa, eles convivem com isso, que posteriormente o VHS evoluiu, virou DVD, né? E o CD hoje virou música, né? Onde a gente tem plataformas digitais de música para que a gente possa escutar, né? Não é mais nada palpável, o famoso MP3, né? Que a gente tem aí. Temos aí o surgimento do computador, temos o surgimento do smartphone e temos o surgimento aí das plataformas que a gente utiliza, que começou, eu trouxe aqui o pendrive, mas eu não consegui trazer todos os outros, mas antes do pendrive que nós conhecemos hoje, que hoje também o pendrive está caindo por terra, né? Vocês sabem disso. Agora é tudo colocado numa nuvem, né? Você salva no OneDrive ou no Google Drive, e daí os drives da vida que você acessa de qualquer lugar, e você não fica suscetível, né? Você não fica
refém de um equipamento para poder você acessar seus dados, suas fotos, seu registro, seus livros, seus textos, enfim, num determinado espaço. Então, você consegue acessar em qualquer lugar e utilizando ainda o recurso tecnológico que nós temos aí, que são os smartphones. Bom, e aí a gente vai ter aqui, como fontes históricas, alguns documentos que nós chamamos como documentos primários, né? E historicamente, como é que eles evoluíram? A Almeida, lá em 2011, ele vai definir para a gente aí essa questão da necessidade de nós armazenarmos as nossas fontes históricas, né? Com a utilização da máquina. Então, a gente vai ter aí o documento primário digitalizado. Quais são esses documentos primários digitalizados? São aqueles documentos, por exemplo, fotos, textos, livros muito antigos, em que nós utilizamos uma ferramenta, nessa ferramenta que a gente, né, a Scanner, que nós utilizamos hoje, ou que antes da Scanner nós utilizávamos a máquina de Xerox, né, para poder arquivar e armazenar algo já pré-existente. Então, se eu tenho uma foto, hoje eu digitalizo e armazeno ele em formato digital. Então, ele existe meio físico e eu posso utilizá-lo e organizá-lo de forma digital nos dias de hoje. Então, é um documento primário? É um documento primário. Mesmo que você não pegue nele, né, que você veja no computador, mas é considerado um documento primário digitalizado, porque ele veio de uma fonte primária, que era a foto, o papel, o livro ali, né, do século, sei lá, do século XVII, século XVIII, século XV, e a gente conseguiu, com a tecnologia, digitalizá-lo, e ele é considerado como um documento primário em formato digital. Por quê? Porque eu peguei o original, escaneei, mas ele, mesmo estando em formato digital, ele é caracterizado como documento primário. Eu tenho aí os documentos primários digitais exclusivos, né, que são os documentos que existem num outro suporte, num outro tipo de ferramenta, né, que trata de informações, como um exemplo aí que nós temos os sites de internet, né, que hoje nós temos site, e quando tudo começou, nós tínhamos os famosos blogs, né, era famoso ter blog. Então, a construção da informação, das fontes históricas, das narrativas, né, do que realmente aconteceu em determinada época, ela começa a ser produzida e também é considerada como documento primário digital exclusivo, porque eu não estou mais pegando um objeto, né, que existe, material antigo, escaneando e transformando em digital. Agora eu tenho uma fase em que eu construo o documento primário, a sua origem, já diretamente no computador, né? Eu aqui digitando, eu construindo um texto, seja um texto no site, seja um blog, né? Que blog tem mais uma característica de diário, de bordo, né? Que a gente vai construindo, colocando as nossas ideias, e que também que também é digital, mas nós falamos que é primário digital exclusivo, porque nós construímos dentro da própria ferramenta, né? Diferentemente do documento primário digitalizado, que ele existe no meio físico e eu transformo ele no digital. Aqui não. A segunda fase ele diz o seguinte: documento primário digital exclusivo são aqueles que construo dentro da própria ferramenta, né? Como os exemplos que eu dei aí. E a gente vai ter aí as fontes não primárias digitais. O que são essas fontes não primárias digitais? São, por exemplo, aquilo que eu construo, que vocês construirão ao longo da vida acadêmica de vocês, do conhecimento e de fontes analisadas por outros aspectos, né? Obviamente que vocês podem utilizar de documentos primários digitalizados, você pode utilizar de sites, né, que são os primários digitais exclusivos, mas vocês irão construir uma outra fonte histórica, seja lá utilizando o computador, seja lá digitando por tablet, né? Enfim, não importa a ferramenta, mas você irá construir e incluir dentro de uma fonte digital. Então, elas não são primárias, por quê? Porque você utilizou de outras fontes para poder construir a sua tese, a sua dissertação, o seu artigo científico, os seus papers e daí por diante, os seus livros e daí por diante.
Então, você utiliza de outras fontes, seja ela primária digital exclusiva, ou seja ela primária digitalizada. Por isso que a gente sempre bate na tecla, e vocês precisam se acostumar com relação a isso, quando vocês estão vivenciando a vida acadêmica de vocês, né, principalmente na educação superior, e que nós tratamos muito com relação a plágio, que nós tratamos muito com relação à Associação Brasileira de Normas e Técnicas, de você estar sempre citando as fontes, né? Porque as pessoas acham que, pelo fato de estar no site, por estar num blog, eu vou lá, colo e copio e não preciso dizer qual é a fonte que eu busquei aquela informação, né? O medo de se citar fonte. Isso é o grande mal do academicismo, né? É o grande mal de quem começa no processo de escrita, porque tem aquela angústia de achar que precisa ele mesmo falar as coisas. E não, né? Eu não preciso copiar algo de alguém e dizer que aquilo é meu. A gente ainda cai muito nesse ostracismo, né, do ego acadêmico, de querer estar sempre falando com nossas palavras, né, sendo que a informação veio de outra fonte que nós chamamos de fonte primária, o que acaba levando, e tem até uma legislação, isso é crime penal, quando a gente trata da questão de plágio. Então a gente precisa ter muito cuidado. Uma coisa é eu ter um documento primário digitalizado, que é aquilo que existe, né, as fotos retratos, né, documentos muito antigos que viraram meio digital, isso é uma fonte primária. Eu utilizar disso e dizer que, mesmo que está na internet, como se fosse algo que eu esteja dizendo. Então, isso é uma preocupação que nós devemos ter. Da mesma forma com os sites, né? Nós, muitas vezes, pesquisamos, fazendo leituras em site e utilizamos dessa fala, dessa narrativa, como se fosse fala nossa. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso caracteriza como um plágio, tá? O que mais aqui? Vamos ver. Ah, tá. E para finalizar, eu tenho que apresentar aqui o negócio para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui. Olha só, para finalizar essa questão da fonte histórica, eu gosto sempre, gente, de trazer, principalmente quando eu estou trabalhando com vocês, alunos de história, elementos que vão além do conteúdo que vocês estão lendo, que está aí na plataforma, que é um conteúdo muito bacana, além das aulas que eu deixei gravadas aí para vocês, né, dando uma pequena introdução do que nós iríamos tratar aqui na nossa disciplina, e para além deste momento que nós chamamos de aula síncrona. Eu gosto porque eu acredito não, já tem vários estudos, isso é comprovadamente, isso já é cientificamente comprovado, que cada um aprende de uma forma diferenciada. Então, aqui vai ter momentos que eu vou falar muito, vão ter momentos também que, ao final da minha fala, eu traga outras ferramentas, utilizando desse meio que nós temos tecnológico, para que vocês consigam entender aquilo que eu estou dizendo. Porque a forma como eu construo ou reconstruo determinado conhecimento não é a mesma forma que vocês constroem e desconstroem o conhecimento de vocês. Então, a Paola às vezes tem uma forma de assimilar um conteúdo na escuta, ouvindo. A Celioneide, às vezes, tem uma forma na leitura, no ler, em fazer mapas mentais, e outro na visualização. Então, eu gosto de trabalhar todos esses elementos. E aqui, para finalizar, eu trouxe um vídeo para vocês muito bacana da revista Nossa História, que trata sobre isso que eu falei para vocês, com outro olhar e trazendo outra roupagem, né, do que são as fontes históricas, tá bom? Então, é um vídeo curtinho, só para a gente encerrar aqui, porque o nosso tempo vai dar exatamente o finalzinho do nosso tempo, ok? As fontes históricas são fragmentos e vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e no desenvolvimento das pesquisas históricas. Ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidências de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam e se manifestavam. As fontes históricas registram a marca e a presença humana ao longo da história. Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância
para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade e também ao trabalho do historiador. Até o século XIX, consentia entre os historiadores a ideia de que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, o que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficava restrito apenas a documentos escritos. Essa visão que tinha das fontes históricas até o século XIX é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia, e excluía outros povos de construir sua própria escrita, por exemplo, pois nem todos os povos desenvolveram a escrita, e não é por isso que esses povos não têm história, como os povos indígenas, por exemplo. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Passou a ser considerado fontes históricas tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos. Elas contribuíram para que surgissem pesquisas sobre novos temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica. Com a renovação das fontes históricas, as fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. As fontes históricas podem ser materiais, que nem, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos oficiais, documentos do governo, documentos pessoais, como o RG, certidão de nascimento, certidão de óbito, jornais, revistas, livros, diários, diplomas, cartas, papiros, pergaminhos, mapas, código de leis, ou seja, tudo aquilo que o ser humano escreve é considerado uma fonte histórica. Existem também as fontes históricas visuais, que são os quadros, as fotografias, as pinturas, os antigos anúncios de publicidade, imagens, charges e no futuro próximo até os memes. As moradias também são consideradas fontes históricas, pois as moradias elas nos dão indícios sobre o passado e de como vivia as antigas civilizações. Então casas, castelos, fortalezas, fortes também são considerados fontes históricas. Os meios de transporte também entram na característica das fontes históricas, pois carruagens, barcos, aviões, carros de combate, caravelas, eles nos dão indícios de como o ser humano se locomovia em eras passadas. Instrumentos musicais também são considerados fontes históricas, objetos como vasos, armaduras, armas, ferramentas, roupas, esculturas, estátuas, moedas, cédulas de dinheiro. Como disse no começo do vídeo, tudo que foi produzido pela nossa espécie é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas, sendo assim, podem ser desde artefatos arqueológicos do começo da humanidade até os aparelhos eletrônicos dos dias atuais. Existem também as fontes históricas imateriais, como a dança, pois a dança ela apresenta características de determinadas civilizações. A música também é considerada uma fonte histórica imaterial, pois os instrumentos musicais eles são palpáveis, a música não. A música ela traz características e modos de pensar, de viver. E para finalizar o nosso vídeo, existem também as fontes orais. As fontes orais podem ser depoimentos sociais ou da vida privada, que ajudam a compreender o passado. As fontes orais geralmente eram fontes relatadas de boca em boca, de geração em geração. Entre as fontes orais inclui ali contos, músicas, hinos, lendas. Muitas vezes as fontes orais são utilizadas para compreender o passado de povos que não desenvolveram a escrita. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e siga-nos em todas as redes sociais. Bom, pessoal, então é isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aí. Mas só antes de finalizar, a gente vai ter aqui com relação aos lugares de memória, que a gente vai tratar a partir da próxima aula, alguns elementos. O que é um lugar de memória material, funcional, simbólica. Também nós iremos tratar aí da questão da história como ciência, né? E é a partir daí que a gente vai falar das escolas e entender um pouco da história como ciência e como é que veio construindo toda essa narrativa, tá bom? Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima quinta-feira, no mesmo bate-horário, às 18h30, tá bom? Alguma dúvida, Paola? Alguma dúvida, Cilioneide? Não, foi tranquilo. Tranquilo? Tranquilo.
Então tá, joia. A gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tá certo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.